4.1 Algoritmos e protocolos padrão. No atendimento de emergências clínicas, a aplicação de algoritmos e protocolos padrão é fundamental para garantir uma resposta rápida, segura e eficiente. Esses protocolos orientam o profissional sobre os passos a serem seguidos em diferentes tipos de emergência, fornecendo uma estrutura organizada para avaliar, diagnosticar e intervir com precisão. Este capítulo aborda os principais algoritmos e protocolos usados no atendimento de emergência, sua importância e como aplicá-los corretamente em situações de alta pressão. Importância dos protocolos no atendimento de emergência. Os protocolos padronizam o atendimento e reduzem as chances de erro ao orientar o profissional em cada etapa da avaliação e intervenção. Além disso, em situações de múltiplas vítimas ou recursos limitados, eles ajudam na triagem, no estabelecimento de prioridades e na distribuição eficaz dos recursos. A familiarização com esses protocolos permite ao profissional de saúde agir de maneira sistemática, garantindo que nenhuma etapa crucial seja negligenciada, mesmo em cenários de grande pressão. Principais algoritmos de atendimento em emergências. ABCDE. Este protocolo é um dos mais amplamente utilizados e envolve uma abordagem sistemática que foca em identificar e tratar ameaças imediatas à vida. As etapas incluem a airway, via aérea. Assegurar que a via aérea esteja desobstruída. Se houver obstrução, agir rapidamente para removê-la. B. Breathing, respiração. Avaliar e apoiar a respiração. Administrar oxigênio se necessário. C. Circulação. Circulação. Verificar a circulação, monitorando a pressão arterial e frequência cardíaca e tratando qualquer perda sanguínea ou choque. D. Disability. Estado neurológico. Avaliar o estado neurológico, utilizando a escala de coma de Glasgow ou outras ferramentas. E exposure, exposição. Expor o paciente para identificar lesões, protegendo-o do frio e preservando sua privacidade. Protocolo de suporte avançado de vida cardiovascular, ACLS. Utilizado em casos de parada cardiorrespiratória, o protocolo ACLS inclui algoritmos detalhados para ressuscitação cardiopulmonar, desfibrilação, administração de medicamentos e manejo pós-ressuscitação. Este protocolo é essencial para profissionais que lidam com pacientes em PCR e que precisam de intervenções avançadas. Protocolo de Suporte Básico de Vida, BLS, voltado para a ressuscitação de pacientes em PCR sem o uso de intervenções invasivas. Este protocolo é adequado para todos os profissionais de saúde e inclui técnicas de compressão torácica, ventilação com máscara e desfibrilação com DEA, desfibrilador externo automático. Protocolo de trauma, ATLS, Advanced Trauma Life Support. Este protocolo é utilizado em situações de trauma e fornece uma abordagem estruturada para avaliação e tratamento de pacientes com lesões graves. Inclui a avaliação primária, ABCDE, e a avaliação secundária, que envolve um exame físico completo e coleta de história clínica rápida. Protocolo de triagem de Manchester, utilizado em unidades de pronto-socorro. Esse protocolo permite a classificação dos pacientes de acordo com a gravidade do quadro e o risco, atribuindo uma cor que indica a urgência do atendimento. A triagem sistemática garante que pacientes em situações mais críticas sejam atendidos primeiro, enquanto os casos menos graves aguardam conforme a necessidade. Aplicação prática dos protocolos. A aplicação prática dos protocolos exige que o profissional de saúde esteja treinado e atualizado sobre os fluxos de atendimento. Em uma situação de emergência, o profissional deve ser capaz de identificar rapidamente o protocolo adequado e iniciar as intervenções. A prática
e a familiaridade com esses algoritmos permitem uma resposta automática e organizada, mesmo em situações de estresse elevado. Simulações e treinamentos práticos. Treinamentos regulares e simulações são essenciais para que os profissionais se sintam confortáveis e seguros em utilizar esses protocolos. A prática ajuda a solidificar o conhecimento e a reduzir o tempo de resposta durante emergências reais. Adaptação dos protocolos às condições do ambiente. Em ambientes com recursos limitados, como regiões remotas ou em catástrofes, o profissional deve adaptar os protocolos à realidade do local, priorizando as etapas mais essenciais e buscando alternativas que garantam a segurança do paciente. Benefícios da aplicação de algoritmos e protocolos. A aplicação de algoritmos e protocolos padrão no atendimento de emergência oferece vários benefícios. Redução de erros. A padronização do atendimento minimiza o risco de omissão de etapas importantes e aumenta a segurança do paciente. Agilidade no atendimento. Os protocolos ajudam o profissional a organizar suas ações e a identificar rapidamente as prioridades, resultando em um atendimento mais ágil. Integração da equipe. Os protocolos são de conhecimento comum entre profissionais de diferentes áreas, facilitando a comunicação e a colaboração em equipes multidisciplinares. 4.2 Classificação de risco e triagem. A classificação de risco e a triagem são processos fundamentais no atendimento de emergências, especialmente em ambientes onde o volume de pacientes é elevado e os recursos são limitados. Através desses processos, os profissionais de saúde podem avaliar rapidamente a gravidade do quadro clínico de cada paciente e estabelecer prioridades de atendimento. Este capítulo explora as principais metodologias de classificação de risco, com destaque para o protocolo de Manchester e a importância de uma triagem eficaz para garantir a segurança e eficiência no atendimento. Objetivo e importância da triagem. A triagem é o primeiro contato do paciente com a equipe de emergência e tem como objetivo principal identificar rapidamente os pacientes em condições críticas, priorizando-os para atendimento imediato. Esse processo também permite otimizar o uso dos recursos. Em situações onde o número de pacientes excede a capacidade de atendimento imediato, a triagem ajuda a alocar recursos de forma eficaz. Reduzir o tempo de espera dos casos graves. A triagem assegura que os pacientes em risco iminente de vida sejam atendidos primeiro, enquanto os casos menos graves aguardam conforme a necessidade. Facilitar a organização do fluxo de trabalho. Ao classificar os pacientes de acordo com a gravidade, a triagem organiza o fluxo de atendimento e facilita a coordenação entre os profissionais. Protocolo de Manchester. Um dos sistemas de classificação de risco mais amplamente utilizados no atendimento de urgência e emergência é o Protocolo de Manchester. Esse protocolo utiliza uma escala de 5 cores que indicam diferentes níveis de urgência. Vermelho, emergente. Atendimento imediato. Pacientes com risco de vida iminente, como parada cardiorrespiratória, são classificados nessa categoria. Laranja, muito urgente. Atendimento dentro de 10 minutos. Pacientes com risco significativo de deterioração rápida, como casos de dor intensa ou sinais de AVC. Amarelo, urgente. Atendimento dentro de 60 minutos. Pacientes que apresentam risco moderado, como febre alta em crianças ou dores abdominais agudas. Verde, pouco urgente. Atendimento dentro de 120 minutos. Casos não críticos que requerem atenção médica, mas que não apresentam risco imediato,
como pequenas lesões ou infecções leves. Azul, não urgente. Atendimento dentro de 240 minutos. Pacientes em condições estáveis, geralmente com problemas crônicos ou de baixa gravidade. A utilização dessa escala facilita a avaliação rápida e visual do grau de urgência de cada caso, permitindo uma priorização baseada em evidências e critérios clínicos objetivos. A avaliação de critérios clínicos. Durante a triagem, o profissional avalia diversos critérios clínicos que ajudam a determinar a gravidade do quadro do paciente. Sinais vitais: a verificação da pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação de oxigênio é essencial para detectar desequilíbrios e riscos ocultos. Histórico e sintomas principais. Perguntar ao paciente sobre o início e a evolução dos sintomas. Histórico médico relevante e uso de medicamentos é fundamental para orientar a classificação de risco. Nível de consciência e capacidade de responder. Alterações no estado de consciência, como sonolência ou confusão, indicam um nível mais alto de urgência. Esses critérios permitem uma avaliação holística e rápida do estado do paciente, identificando sinais de deterioração ou condições subjacentes que podem influenciar o curso do atendimento. Implementação de um processo de triagem eficiente. Para que a triagem seja eficaz, é necessário que o processo seja organizado e padronizado. Profissionais treinados. A triagem deve ser realizada por profissionais capacitados e experientes, geralmente enfermeiros treinados especificamente para identificar condições críticas e aplicar os protocolos de classificação de risco. Uso de ferramentas e tecnologias de suporte, dispositivos de monitoramento rápido, sistemas de registro eletrônico e outros recursos ajudam a coletar e armazenar informações dos pacientes, facilitando a análise e a comunicação entre a equipe. Ambiente adequado para a triagem. É importante que a área de triagem esteja equipada e organizada para que os profissionais possam avaliar rapidamente o paciente, com fácil acesso a dispositivos de medição e suporte de oxigênio. Benefícios da classificação de risco. A classificação de risco e a triagem eficaz proporcionam benefícios significativos ao sistema de atendimento de emergência. Segurança do paciente. A triagem adequada assegura que os pacientes em risco de morte ou complicações graves sejam atendidos com a rapidez necessária. Eficiência no atendimento. A priorização dos pacientes permite que a equipe foque nos casos mais críticos, otimizando o tempo e os recursos disponíveis. Redução do estresse da equipe. Com uma triagem organizada, a equipe tem uma visão clara das prioridades, o que ajuda a reduzir a sobrecarga e o estresse operacional. Desafios e limitações. Apesar dos benefícios, a triagem também enfrenta alguns desafios, como saturação de pacientes. Em situações de grande volume de atendimentos, a triagem pode se tornar uma tarefa desafiadora, especialmente se o número de profissionais for insuficiente para a demanda. Variações na condição do paciente. Pacientes com condições instáveis podem piorar rapidamente, o que exige monitoramento contínuo e reavaliação constante da classificação de risco. Erro humano. A triagem depende da experiência e do julgamento do profissional e, em alguns casos, erros podem ocorrer devido a pressões do ambiente de trabalho ou limitações de tempo. 4.3 Ferramentas e dispositivos para emergências. No atendimento de emergências clínicas, o uso de ferramentas e dispositivos específicos é crucial para garantir a segurança do paciente e facilitar o trabalho do profissional de saúde.
Esses dispositivos permitem uma resposta rápida, eficiente e padronizada, contribuindo para a estabilização inicial do paciente e o sucesso das intervenções de emergência. Este capítulo aborda as principais ferramentas e dispositivos usados em situações de emergência e suas aplicações práticas. Ferramentas essenciais para atendimento de emergências. Existem diversos dispositivos e equipamentos que desempenham papéis fundamentais no atendimento inicial e na estabilização do paciente em emergência. Entre os mais comuns estão monitor multiparamétrico. Esse dispositivo monitora em tempo real os sinais vitais do paciente, como frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio e temperatura. Ele permite que o profissional observe qualquer alteração imediata nos parâmetros vitais, ajudando a identificar rapidamente situações críticas e a ajustar o atendimento. Desfibrilador externo automático, DEA. O DEA é uma ferramenta essencial para o manejo de paradas cardiorrespiratórias. Ele analisa automaticamente o ritmo cardíaco do paciente e determina se um choque elétrico é necessário para restaurar o ritmo. O DA é projetado para uso por profissionais e pessoas com treinamento básico, guiando o usuário através de instruções de voz e visuais para uma aplicação segura e eficaz. Bolsa Válvula Máscara BVM. A BVM é utilizada para ventilar manualmente pacientes que apresentam dificuldade ou insuficiência respiratória. Esse dispositivo é especialmente importante em situações de parada respiratória, permitindo que o profissional de saúde forneça ventilação assistida até que o paciente seja estabilizado ou transferido para um respirador mecânico. Oxímetro de pulso. Pequeno e portátil, o oxímetro de pulso mede a saturação de oxigênio no sangue e a frequência cardíaca. Ele é essencial para monitorar a oxigenação do paciente, permitindo que o profissional ajuste o suporte de oxigênio conforme necessário para garantir uma ventilação adequada. Eletrocardiógrafo ECG. O eletrocardiógrafo registra a atividade elétrica do coração e ajuda a identificar arritmias, infartos agudos do miocárdio e outras condições cardíacas. Em emergências, o ECG permite uma avaliação rápida do estado cardíaco do paciente, guiando intervenções e decisões de tratamento. Dispositivos para acesso venoso e administração de medicamentos. Em emergências, o acesso venoso rápido é fundamental para a administração de fluidos e medicamentos. Algumas das ferramentas mais utilizadas para isso são cateter intravenoso, o ITO. O cateter 4 é inserido em uma veia periférica e permite a administração de fluidos, medicamentos e soluções de maneira rápida. Em situações críticas, o uso de um cateter 4 de calibre maior facilita a reposição volêmica em pacientes com choque hipovolêmico. Intraósseo, IO. O acesso intraósseo é usado em casos de emergência extrema, quando o acesso venoso é difícil ou impossível. A administração de medicamentos e fluidos diretamente na medula óssea permite uma absorção rápida, sendo uma opção valiosa para pacientes em parada cardiorrespiratória ou choque. Bomba de infusão. A bomba de infusão permite a administração controlada de medicamentos, fluidos e nutrição parenteral. Em emergências, ela é especialmente útil para infundir medicamentos em doses exatas e em uma taxa específica, garantindo a segurança e a eficácia do tratamento. Ferramentas para imobilização e estabilização de lesões. A imobilização é essencial para evitar agravações de lesões traumáticas em pacientes com suspeita de fraturas ou lesões na coluna vertebral. As ferramentas mais utilizadas incluem collar cervical. O colar cervical
É utilizado para imobilizar o pescoço e proteger a coluna cervical em casos de trauma. É aplicado imediatamente em pacientes com suspeita de lesões na coluna, especialmente em acidentes de trânsito e quedas. Prancha longa. A prancha longa serve para imobilizar todo o corpo do paciente, facilitando o transporte seguro de pessoas com suspeita de lesões na coluna vertebral. Com o paciente devidamente imobilizado, a prancha reduz o risco de agravar as lesões durante o movimento. Tala de imobilização. As talas são usadas para estabilizar fraturas em membros superiores e inferiores. Elas ajudam a reduzir a dor e a evitar movimentos desnecessários da área afetada até que o paciente possa receber tratamento definitivo. Dispositivos para controle de hemorragias. Em casos de hemorragia grave, o controle rápido do sangramento é essencial para evitar o choque hipovolêmico e salvar a vida do paciente. As ferramentas mais comuns incluem torniquete. Usado para estancar sangramentos graves nos membros, o torniquete é aplicado acima do local da lesão. Ele deve ser usado com cautela e afrouxado apenas por profissionais, pois o uso inadequado pode causar danos aos tecidos. Curativos hemostáticos. Esses curativos são projetados para estancar rapidamente sangramentos em feridas profundas. Ao entrar em contato com o sangue, eles promovem a coagulação rápida, sendo uma opção valiosa em traumas e feridas difíceis de controlar. Compressas de gaze e bandagens. Compressas de gaze e bandagens são usadas para aplicar pressão direta sobre feridas e reduzir o sangramento. Em emergências, a aplicação de pressão direta é uma técnica básica, mas eficaz no controle de hemorragias. Equipamentos para suporte respiratório. Em emergências respiratórias, o suporte adequado é essencial para manter a oxigenação do paciente e prevenir o colapso respiratório. Cilindro de oxigênio portátil. O cilindro portátil de oxigênio permite a administração de oxigênio em emergências, especialmente em locais onde não há suprimento de oxigênio centralizado. É ideal para situações de transporte e em áreas remotas. Máscara de alto fluxo e cateter nasal. Esses dispositivos são usados para fornecer oxigênio em diferentes concentrações e taxas de fluxo, conforme a necessidade do paciente. A máscara de alto fluxo é indicada para pacientes com hipoxemia grave, enquanto o cateter nasal é adequado para casos mais leves. Respirador manual AMBU. O AMBU é utilizado para fornecer ventilação manual em pacientes que não conseguem respirar adequadamente por conta própria. Ele é especialmente útil em paradas respiratórias ou na ventilação assistida durante o transporte.